palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que já iniciou a vida eterna com Jesus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado, exaltado seja o Senhor que nos concedeu a fé salvadora e a sua palavra da verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te transporte da morte para a vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, da próxima vez que você estiver diante de um espelho, contemplando essa linda obra realizada pelo nosso Deus, diga assim para aquela pessoa que vai estar na tua frente: você é alguém muito especial, muito amado e muito abençoado por Deus. E sorria também, para provocar o sorriso naquela pessoa. Existem coisas na vida que, muito embora sejam tomadas como corriqueiras e tenham a aparência de simplicidade, são muito importantes e devem ser motivo de grande orgulho da nossa parte. Em um mundo com uma população que gira em torno de 6 bilhões de habitantes, o fato de sermos um dentre os filhos de Deus tem que ser tomado como algo extraordinário, porque é justamente assim como é para o Senhor. Não é para qualquer um. Isso deveria ser motivo de comemoração da nossa parte todos os dias das nossas vidas. Muitos pensam e dizem que todos são filhos de Deus, mas não é o que diz a palavra de Deus. Todos somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele. Isso é verdade. Mas a grande maioria é apenas criatura. Não é filho? Somente os que receberam a Jesus e creem no seu santo nome e que nasceram de novo do sangue de Jesus e que são limpos de coração
e vivem proclamando a paz, esses sim são chamados filhos de Deus. Ele nos escolheu e nos separou do mundo. Nós nem sabemos exatamente o porquê, mas sabemos que foi por amor. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E um dia nós saberemos também. E é por isso que nós temos que confiar nele e agradecer todos os dias por Ele nos amar da forma como Ele nos ama. E de confiar em nós a ponto de nos utilizar para realizar a sua obra neste mundo. Não podemos decepcionar ao Senhor, frustrando a confiança que Ele deposita em nós. Precisamos nos conscientizar de que não viemos a este mundo para fazer qualquer coisa. Viemos para fazer a obra de Deus. Por isso, precisamos fazê-la muito bem feita, dando sempre o melhor de nós para esse Deus que sempre dá o melhor de si para nós. As pessoas normalmente se espelham e algumas até invejam pessoas de renome na sociedade. Mas ser um servo do Senhor e ao mesmo tempo um filho de Deus é a melhor condição para qualquer ser humano. E é de longe muito, muito mais importante do que qualquer condecoração ou do fato de ser uma celebridade, um empresário de sucesso, um ministro de Estado ou um presidente da República. E é de grande importância não apenas para esta vida que é passageira, mas principalmente para a vida eterna que o Senhor tem reservada para todos os que são dele. Qualquer pessoa gosta de se ver no espelho, de contemplar a sua aparência exterior para tentar melhorá-la. No entanto, mais importante é quando realizamos introspecções frequentes para verificarmos como anda o nosso interior, que é o que o Senhor vê em cada um de nós. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Efetivamente, não é uma tarefa fácil fazer a obra de Deus. Não foi fácil para Jesus também. Ele sofreu perseguições, humilhações. E nós vamos passar por tudo isso também. Mas se o Senhor atribuiu essa missão a nós, é porque Ele sabe que nós somos capazes. Então, não rejeite, não reclame, não murmure, mas abrace com fé e de coração
a missão que o Senhor te deu. Porque com Deus, nós somos capazes de tudo. Nós somos mais do que vencedores. Aceitar e receber uma missão da parte de Deus é uma prova de fé e de confiança nele. Você crê em Deus? Então não faça como Jonas, que quando Deus o enviou para Nínive, fugiu para Tarsis e sofreu a consequência da sua rebeldia. Passou 3 dias no inferno do ventre de um peixe e teve que voltar atrás e cumprir com a missão de Deus. Não faça também como Moisés e Jeremias, que procuraram por desculpas para não cumprir com o chamado de Deus, mas afinal tiveram que cumprir e descobriram que com o Senhor eles conseguiram se superar. Não se brinca com Deus. Todos esses profetas que nós mencionamos tinham conhecimento de Deus, mas nenhum dispunha do volume de informações de que nós dispomos hoje. Então, não temos razão alguma para não confiarmos e não obedecermos ao Senhor. Não é que seja difícil para nós, que temos conhecimento bíblico e a revelação da graça de Jesus, falarmos a verdade do Evangelho, transmitindo a palavra da graça e o amor do nosso Criador e Redentor. O difícil é conseguirmos a atenção e o respeito das pessoas deste mundo que não quer saber de Deus. Mas, glórias a Deus por confiar em pessoas comuns, mas poderosas, como você e eu. Deus não erra. Você delegaria uma missão de grande importância a alguém desqualificado ou incapaz de cumpri-la? É claro que não. E assim é também o nosso Deus, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Nunca diga que você não é capaz de participar na obra de Deus. E se você precisa de capacitação, Ele próprio irá te capacitar. Não é uma atitude sábia se rebelar contra a vontade de Deus. Ao contrário, agradeçamos a Ele sempre por tudo o que provém do Senhor. Lembrando que o nosso chamado é uma grande oportunidade para experimentarmos uma porção extra do poder de Deus nas nossas vidas. Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem,
nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Jeremias 1:4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Glórias a nosso Deus. Não há como negar o chamado de Deus. Mais uma vez, Deus não erra. No trecho inicial que apresentamos, no livro de João, capítulo 5, versículo 24, vemos a Jesus, após haver curado um paralítico de nascença em Betesda, sendo perseguido pelos judeus por haver curado em um sábado. E Jesus lhes falava, alegando que o Pai trabalha todos os dias, inclusive aos sábados. E ele também, o que aumentava a revolta da parte dos judeus, que o queriam matar. E o queriam matar porque ele se igualava ao Pai. E eles não acreditavam que ele era o Filho de Deus. E a esses mesmos que não criam nele, Jesus dizia que quem ouve a sua palavra e crê no Pai que o enviou, já tem a vida eterna e não entrará em condenação, porque já passou da morte para a vida. Notem, irmãos, como é simples conseguir a vida eterna. Basta ouvir a palavra de Jesus, crendo nele e no Deus Pai. Mas isso é uma prerrogativa dos que são dele. Daqueles que vivem pela graça, que vivem em espírito, pela fé em Jesus e na obra por ele realizada. Lembramos que ouvir a palavra de Jesus significa dar ouvidos a Jesus. Ou seja, ouvir e obedecer. É preciso fazer como fizeram os servos na festa de casamento em que Jesus transformou a água em vinho. Após a ordem de Maria a eles, aos servos, dizendo: façam tudo o que ele vos disser. A ordem para nós é a mesma. Temos que fazer tudo o que ele nos diz. Outra informação importante que decorre desse mesmo trecho e que se complementa com uma passagem no livro de Hebreus, que apresentaremos na sequência, é que todos passaremos pelo juízo final. Todos seremos julgados pelos atos que praticarmos nesta vida. Mas nós, que cremos em Jesus e já passamos da morte para a vida, seremos julgados também, mas não para condenação, como serão os descrentes e infiéis.
Nós seremos julgados apenas para o recebimento de galardões, que será uma premiação pela nossa fidelidade ao Senhor e pelo nosso cumprimento da missão a que Ele nos atribuiu. João 5, 24. Na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. João 2, 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas será que os irmãos que seguem a lei de Moisés também já passaram da morte para a vida? Não. Não. Salvação e segurança da salvação é somente pela graça de Jesus. A lei não salva ninguém. Muitos irmãos estão sendo enganados. Essa é a verdade. E prosseguem vivendo a extinta lei de Moisés e realizando as práticas do judaísmo, mesmo não sendo judeus. Muitos dizem que conhecem a palavra de Deus e dizem que são salvos, mas isso nem sempre é verdade. Eles poderão vir a ser salvos, mas não podem dizer que já são salvos. Não basta dizer que conhece a palavra de Deus. Não basta dizer Senhor, Senhor para Jesus. É preciso conhecer e fazer a vontade de Deus. Jesus nos trouxe a nossa doutrina, o novo tratado da sua graça. Então, não é para insistirmos em viver essa doutrina que, na verdade, nunca foi nossa, mas apenas dos judeus, e destinada apenas ao ingresso da nação de Israel na terra prometida. E quando a palavra de Deus nos fala no fim da lei, isso significa o fim da lei até mesmo para os judeus. A lei se terminou. Ora, se Jesus nos trouxe a nossa doutrina, o novo tratado da sua graça, e as pessoas insistem em viver no velho e extinto pacto da lei,
debaixo de proibições e ordenanças e realizando práticas de judaísmo ao invés de cristianismo, estão demonstrando que, assim como os próprios judeus, não creem em Jesus. E se não creem em Jesus, ainda não são salvos. Ainda não passaram da morte para a vida. E o que reforça esse conceito é que a lei nunca salvou a ninguém, nem mesmo os judeus. A lei foi um ministério de condenação e morte. Eu digo foi porque ela não existe mais. Notem, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no trecho que iremos apresentar na sequência, a referência que Paulo faz do ministério da condenação e morte gravado com letras em pedras, que é a forma como foram dados os 10 mandamentos à nação de Israel dentro da lei de Moisés. E o ministério do Espírito e da Justiça, que é a graça de Jesus, que justifica e salva pela fé aos que vivem em espírito. Se os irmãos ainda se submetem ao jugo pesado da lei de proibições e ordenanças, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e seguem realizando sacrifícios carnais, como jejuns, batismo nas águas, subida aos montes, vigílias, que são sacrifícios carnais que Deus já não recebe mais depois do sacrifício único de Jesus, não podem afirmar que são salvos e que já passaram da morte para a vida. Eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento da palavra, da vontade e do próprio Deus. E estão vivendo na desobediência. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Colossenses 2, 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso,
segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Louvado seja nosso Senhor, que nos libertou do ministério de condenação e morte. Ter total segurança da salvação e poder dizer que verdadeiramente já passou da morte para a vida, creio, meus irmãos, é para poucos, mesmo dentre o povo de Deus, porque poucos são os que se dispõem a obedecer ao Senhor. Além da exigência de vivermos na graça, debaixo do seu sacerdócio, porque Ele é o nosso novo sacerdote eterno, Jesus nos deixou também 2 grandes mandamentos. O primeiro, para amarmos a Ele acima de tudo e de todos, acima de qualquer coisa. E o segundo, para amarmos aos nossos irmãos da mesma forma como Ele nos amou. Mas ocorre que o mundo vive em permanente guerra, desamor e violência, alheios a Deus. E é justamente por isso que poucos serão salvos. Não é possível uma pessoa afirmar que já é salva se vive ignorando os mandamentos de Deus. Nós podemos nos enganar durante todo o tempo desta vida e podemos até mesmo enganar aos irmãos. Mas o difícil é enganar ao Deus que tudo vê. O Senhor requer de nós o amor e Ele está no seu direito. Ele é o nosso Criador e pode exigir de nós o que quiser. Mas muito mais obrigação temos nós para com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Quando nós estávamos mortos em pecados e delitos, assim mesmo Ele nos amou e nos deixou o maior exemplo de amor de todos os tempos. Jesus veio a este mundo corrompido, se submeteu a todo tipo de humilhações e culminou a sua obra com seu próprio sacrifício, dando a sua vida por amor de nós, morrendo no nosso lugar, pelos nossos pecados, pagando o preço da nossa dívida para com Deus, para nos conceder a vida eterna. Na verdade, não era Ele quem tinha que estar naquela cruz, meus irmãos. Era você, era eu, éramos nós. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração
e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. João 15, 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Em sua primeira epístola, o apóstolo João, aquele a quem Jesus amava, fala muito do amor e também nos recomenda o amor. João nos ensina que aquele que não ama não tem a vida eterna, mas permanece na morte. E que quem odeia ao seu irmão é homicida. E que assim como fez Jesus, que deu a própria vida por amor de nós, nós também, se necessário, temos que dar as nossas vidas por amor dos nossos irmãos. E ele prossegue dizendo que quem tem condições de ajudar a um irmão necessitado e não ajuda, não ama. E que nós precisamos amar não de palavra, mas de verdade, pela realização de boas obras. Quando faltamos com o devido amor a um irmão, o nosso coração nos condena. Mas, na verdade, é Deus quem está nos alertando através do seu Espírito Santo que habita em nós, para nos orientar e nos consolar. Mas também para acompanhar todos os nossos passos. Sem amor, é impossível que tenhamos passado da morte para a vida. João 19, 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. 1 de João 3, 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos aos irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida.
E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 de João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conheceremos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Glórias ao nosso Deus, louvado seja o Senhor que nos deu o seu Espírito Santo, o nosso Consolador. A nossa vida eterna, meus irmãos, não precisa se iniciar após a morte da nossa carne. Quem vive em espírito, pela graça e pela fé em Jesus, já é salvo e já iniciou automaticamente a sua vida eterna. É uma pessoa que obedece ao Senhor e já vive desde agora para sempre com Jesus. Esse é, com certeza, um dos predestinados pelo Senhor para a eternidade, para a salvação. Mas vejam que maravilha Deus tem preparado para os seus filhos, para aqueles que o amam. Muitos dentre os irmãos que se enquadram nesse perfil de amor e obediência ao Senhor, nem mesmo chegarão a experimentar a morte física. Os que estiverem vivos no momento da chegada de Jesus serão arrebatados em vida, terão os seus corpos transformados para poderem habitar no céu e subirão juntamente com Jesus, de quem jamais se separarão por toda a eternidade. Que glória, que honra haverá neste dia! Muitas pessoas amam viajar e desfrutar do ambiente de lugares paradisíacos deste mundo, o que é absolutamente saudável. Mas nada, meus irmãos, pode se comparar com essa viagem que faremos. Quando formos elevados no espaço para encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens. E deixarmos para trás todo o sofrimento dessa vida atual. A palavra de Deus nos assegura que o próprio Deus é quem enxugará cada lágrima dos nossos olhos. E Ele garante que o que Ele tem reservado para nós que o amamos é tão
excelente que nós nem mesmo nos lembraremos desta vida atual. Muitos irmãos têm medo do Apocalipse, mas observem as promessas de Deus para os seus fiéis. Vejam quanto amor Deus tem reservado para nós que o amamos e obedecemos. Os monstros do Apocalipse são para os infiéis, não são para nós. Vale a pena, meus irmãos, sacrificar alguns prazeres desta vida para conquistar o grande prêmio da fé, obediência e fidelidade a Ele, ao Senhor. Essa será uma viagem de ida, sem volta. Todos os irmãos desejam embarcar nesse voo, mas nem todos aceitam fazer a vontade de Deus. Então, esse será um dia de grande alegria, mas será também um dia de grande decepção para muitos. 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Glórias a Deus. É muito amor. É um amor que o ser humano, a mente humana, não consegue compreender. O amor de Deus. As glórias a Ele que nos ama. Ser um representante de Deus, um embaixador de Cristo, é uma honra sem igual. Tanto que, por isso, o Senhor já nos assegurou a vida eterna. Já nos transportou da morte para a vida, já. É no tempo presente, não é no tempo futuro. E isso tem que ser motivo de grande orgulho da nossa parte. Podemos falar do amor do nosso Criador e Redentor. Não importa
a nossa formação ou a nossa experiência profissional, o melhor que nós podemos fazer nesta vida, o mais importante, é servir ao Senhor, é obedecer a Ele. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas irá passar pela porta larga. Não vai se salvar. Muitos irmãos pensam que os judeus, só pelo fato de serem judeus, já são salvos. Mas isso é outra inverdade. Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus por 30 moedas de prata, era judeu e foi para o inferno. Isso demonstra que Deus preparou a nação de Israel para ser um modelo de salvação. Mas eles tinham que cumprir com os mandamentos. Os mandamentos do Senhor. E eles não cumpriram. E agora estão dependentes da misericórdia de Deus. Poderão vir a ser salvos, mas não são salvos. Muitos irmãos procuram imitar aos judeus, pensando que até mesmo um judeu fake poderá ludibriar a Deus e conseguir a salvação junto com os judeus. Mas observe o detalhe, meus irmãos. Quando Jesus disse: "Porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão", ele estava falando a um judeu, um morador de uma das aldeias que ele percorria no seu caminho para Jerusalém. Então, nem mesmo o fato de ser um judeu nativo, autêntico, assegura a salvação para ninguém. Hoje, somente os que vivem pela graça de Jesus, que vivem em espírito pela fé em Jesus e na obra que Ele realizou, podem dizer que são salvos e que já passaram da morte para a vida. Crer em Jesus significa obedecer a Ele. Então, é preciso preencher todos os requisitos. Todos esses que apresentamos. Não basta cumprir com um ou com o outro. Deus não se deixa escarnecer. Ora, os que são do Senhor e que foram por Ele escolhidos, chamados e predestinados para a salvação eterna, não tem dificuldade alguma em cumprir com todas as ordens de Deus. É algo tão natural como respirar, como aspirar o fôlego da vida. E como o nosso Deus não mente, a vida eterna para esses é tão certa como é certo que Deus vive. Esses não rejeitam a Deus, porque já passaram da morte para a vida. Louvado e exaltado seja o nosso sacerdote eterno, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã,
que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando da morte para a vida, vivendo desde agora a eternidade com o Senhor.